fatos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, recebemos aqui nos estúdios o secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Mário Werneck. Secretário, bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado por participar do programa da Rádio Super, Thalita, Rodrigo. Agradeço em nome da administração do prefeito Alexandre Calil e estamos aqui à disposição. Bom dia. Secretário, para a gente começar esse bate-papo, a Secretaria do senhor, a Secretaria do Meio Ambiente, está formalizando aí uma parceria para que presos que cumprem penas por delitos leves, que estão em busca de ressocialização, possam atuar em Belo Horizonte. Explica para a gente como é que vai funcionar isso e o que exatamente essas pessoas vão fazer. Bom, primeiramente eu gostaria de ressaltar que esse projeto começou em 2018, o projeto Revitalizar, que é uma ideia do prefeito Alexandre Calil, do juiz, eu acho que uma pessoa, inclusive, muito especial, que teve essa sensibilidade, o doutor Luiz Carlos Rezende Santos, do Sérgio Augusto, que é também outra pessoa especialíssima. É uma ideia que surgiu por parte deles e que congrega, inclusive, uma organização não governamental, que é os voluntários que trabalham efetivamente lá, voluntários da vida. E o mais importante disso tudo, que realmente esse projeto teve aprovação recentemente, no último dia 19, na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, foi aprovado parte das medidas compensatórias que efetivamente são direcionadas pelo Coman para a compra de equipamentos a serem utilizados nos parques e nesse projeto Revitalizar, que eu volto a dizer, é um projeto que foi criado por uma ideia do prefeito Alexandre Calil e do doutor Luiz Carlos Rezende Santos, que é o juiz do Tribunal de Justiça da Vara de Execuções Penais. E como que funciona esse projeto? Bom, os números são muito gratificantes do ponto de vista social, né, de ressocialização dos detentos. Na verdade, aqueles delitos cometidos com penas alternativas, com penas pequenas, o juiz tem colocado essas pessoas, nós já recuperamos, digamos assim, e trabalhamos com 533 detentos nos mais diversos e variados serviços nos parques, desde de serviços de pequena monta até efetivamente brigadistas. Formamos brigadistas e, para vocês terem uma ideia, são 67 mil horas que foram introduzidas de mão de obra gratuita para efetivamente cuidar dos nossos parques e das áreas verdes da cidade. Em verdade, esses delitos, eles são entrevistados, as pessoas que cometem esses pequenos delitos são entrevistados, passam por um programa de brigadistas, eles são formados em brigadistas e noções básicas ambientais que são necessárias ao parque, e depois de efetivamente essa indicação do juiz, do doutor Luiz Carlos, essas pessoas são direcionadas às mais variadas. Tem sido realmente muito gratificante e eu confesso que no último Coman foi aprovado por unanimidade, houve uma apresentação dessa ONG de voluntários, juntamente com o doutor Luiz Carlos Rezende e o Sérgio Augusto, que eu volto a dizer, na verdade, o tocador desse serviço. O Sérgio Augusto, carinhosamente chamado por todos na Prefeitura de Guto, é uma pessoa que tem prestado serviços relevantes a Belo Horizonte na condição de presidente da Fundação Zoobotânica. Secretário, a gente tem no Brasil um conceito assim de que quem cometeu um delito não pode merecer uma oportunidade de ressocialização, né? O senso comum, muitas vezes, diz isso pra gente. E muitas vezes há quem queira realmente se ressocializar, buscar uma segunda oportunidade, mudar de vida. Como é que o senhor avalia, digamos, o impacto social de uma medida como essa, que dá essa oportunidade às pessoas e que também é boa pro poder público, uma vez que vocês estão economizando em mão de obra, que eventualmente a Secretaria de Meio Ambiente poderia estar gastando para a manutenção dos parques? Olha, desde que eu me entendo por gente, eu procuro definir qual a diferença entre o bem e o mal. É uma coisa que, historicamente, as literaturas, inclusive, mostram casos específicos que foram criados ao longo da história. Eu acho que o mal é quando a pessoa, por uma questão pessoal, até por um caso fortuito, comete um pequeno delito
e a sociedade o enxerga de uma maneira diferente. O que, na verdade, o prefeito pensou, o Guto e o doutor Luiz Carlos efetivamente pensaram, é na possibilidade de recuperação dessa pessoa. E não há nada mais digno do que as questões ambientais. Ontem eu estava dando aula numa universidade que eu já estou há muito tempo e eu disse para os meus alunos o seguinte: a ressocialização desses, entre aspas, detentos, nos faz crer que tudo é possível quando você agrega valores ambientais a esses procedimentos. Belo Horizonte é uma cidade que sofreu absurdamente nos últimos meses com as chuvas torrenciais, tendo em vista que ao longo de décadas e décadas ela foi adensada. E os programas, quanto mais possíveis chegarem a essas áreas, que ainda são as áreas verdes de Belo Horizonte, no intuito de utilização de mão de obra cedida de forma gratuita, eu volto a dizer, são 67 mil horas, é algo impensável do ponto de vista econômico e social, eu acho que a gente agrega esses valores. Então, essas pessoas, em torno de 533, que estão sendo ou que já foram ressocializadas em programas diversos, efetivamente trouxeram a mudança de um paradigma, que esses delitos, as pessoas vão ficar lá marcadas por isso. Não. Elas estão marcadas doravante por essa prestação de um serviço digno ambiental para a cidade de Belo Horizonte. E a falta de políticas sociais para esses detentos é justamente um assunto muito criticado, né, secretário? As pessoas criticam muito, especialistas, enfim, quando esses presidiários, essas pessoas não têm essas ações sociais voltadas para desenvolverem trabalhos e que, inclusive, mostrem estudos que aumentam o número de crimes, porque quando essa pessoa sai da cadeia depois de cumprir pena e ela não passou por uma ação social, os índices de reincidência eles são maiores, bem maiores. Quando tem um programa desse, também é pensado por este lado, para que o índice de reincidência ele diminua, pelo menos? Sim, existe a frase de quem ama, cuida, né? Eu acho que nós, enquanto servidores públicos, enquanto dotados de um poder de ajuda à sociedade, nós temos que trabalhar nesse sentido. Se você entrevistar algum dessas pessoas, dessas mais de 500 pessoas que passaram pelos parques, vocês vão sentir nele uma gratidão imensa, porque eles conseguiram provar que, apesar de terem cometido esses pequenos delitos, eles reverteram isso para a sociedade como um todo, porque, na verdade, quando se fala em meio ambiente, você está falando numa tutela coletiva, né, de direitos difusos. Então, isto tudo leva a gente a cada vez mais tentar esse tipo de procedimento para agregar valores de pessoas que até então poderiam estar à margem da sociedade, mas que têm procurado recuperar a dignidade. Um dos preceitos constitucionais mais garantidos é o princípio da dignidade da pessoa humana, e nada melhor do que resgatar a dignidade de uma pessoa cumprindo efetivamente uma pena em locais públicos que são valorizados por a questão da qualidade de vida. Vamos para o contraponto aqui, secretário. Nosso ouvinte José Maurício, da região do Barreiro, está perguntando aqui: por que a secretaria não contrata gente de bem? Tem que saber qual o conceito que ele tem de gente de bem. O conceito de gente de bem, do ponto de vista de uma analogia clara e simples, são aqueles que não cometem pequenos delitos. Eu vejo aí muita gente de mal cometendo muita coisa pior do que essas pessoas e estão aí soltos, né? Vamos fazer uma análise criteriosa. Desde que são esses pequenos delitos, até para que a gente possa entender? São penas alternativas. Às vezes a pessoa comete uma pena de transação penal ou de prestação de serviço à comunidade. Não são penas para enclausurar a pessoa, para ela ficar enclausurada. Mas quando você puxa lá no Siscom, vai dar o nome da pessoa com o tipo de crime. Vai estar lá que ela cometeu um crime. E contratar pessoas de bem, isso principalmente no setor público, é alvo de concurso público. Isso existe uma valorização, uma série de conceitos para que você possa contratar. Até porque existem a título precário e aqueles que efetivamente já são condecorados com concurso público. Mas eu acho que a recuperação dessas pessoas é algo muito digno. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, eu morei nos Estados Unidos e vi como é que as pessoas nos Estados Unidos têm acesso à recuperação. Então,
apenar alguém, é claro que é um dever, né, da sociedade, né, representada pelo Poder Judiciário. Mas recuperação, quando se trata de um município feito Belo Horizonte, que tem tido digamos assim, tantos problemas com relação às questões ambientais, em princípio até pelo adensamento exagerado do solo, nada mais digno do que recuperar essas pessoas através de programas sociais ambientais. Secretário, esse programa acontece com um período específico? Qual a expectativa para quantas pessoas ainda esse projeto pode acontecer? Ele vai acontecer ad perpétuo, ou pelo menos até o prefeito Alexandre Calil estiver no poder, porque isso é uma coisa de campanha dele, é uma coisa que ele propôs, inclusive, de trabalhar nas áreas sociais. E eu acho o seguinte, agora nós estamos com um processo seletivo na Secretaria de Meio Ambiente, com 15 vagas dentro das mais variadas áreas, engenharia ambiental, arquitetura, química, justamente para que a gente possa, de uma certa forma, melhorar as questões de avaliação dos impactos de Belo Horizonte, da diminuição, por exemplo, da longevidade, porque os processos ambientais no Brasil são longevos, né? E a gente está passando agora por uma fase de minimizar esses problemas. Nós vamos ter 280 atividades que vão ser licenciadas através com a autodeclaração do empreendedor. Isso que eu acho que é trabalhar nas questões ambientais, e isso é muito importante. Então, enquanto o prefeito Alexandre estiver à frente da chefia do Executivo Municipal, ele não abre mão disso, até porque isso é uma coisa que ele coloca como prioridade. Secretário, mudando um pouquinho o rumo da prosa, a gente está chegando agora nesse mês de março ao fim de um dos piores, se não pior, período chuvoso da história em Belo Horizonte. E um assunto que nós discutimos aqui e batemos muito nessa tecla ao longo desses últimos meses foi o modelo errado de urbanização das nossas grandes cidades, e Belo Horizonte não foge à regra, né? Um modelo de urbanização que desconsiderou completamente os cursos d'água, os córregos, tantos aí que a cidade sequer conhece, porque estão ali debaixo da terra, foram transformados em verdadeiras galerias, enfim. A situação do Ribeirão Arrudas, que é uma situação também preocupante, que antes era um curso d'água que era completamente diferente desse esgoto a céu aberto que a gente vê hoje. Outra parte dele a gente sequer vê porque tem o Boulevard. Eu falo tudo isso para perguntar ao senhor, enquanto secretário de Meio Ambiente, como é que o senhor avaliou tudo isso que nós vivemos? Porque foram cenas muito tristes, absolutamente lamentáveis desse período chuvoso. E nós ouvimos muitos ambientalistas que dizem que, olha, o caminho é dar aos rios, dar aos cursos d'água aquilo que é deles por direito, retomar algumas possibilidades que nós tínhamos antes desse processo desenfreado de urbanização da cidade. Você acha que é possível ou é sonhar muito no contexto de cidade que temos hoje? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de exaltar a Maria Caldas, que, na minha modesta opinião, é a melhor secretária de urbanismo do Brasil. E eu frequento as 27 capitais, com o Distrito Federal, obviamente, e eu vejo o que se passa nas outras cidades. A Maria Caldas, juntamente com o prefeito Alexandre Calil, formataram um plano diretor que vai melhorar sensivelmente a vida de Belo Horizonte. Eu vou dar, Rodrigo, um exemplo categórico de um fato que aconteceu, que muitos talvez não tenham conhecimento. Na região ali do Acabamundo, né, atrás da Praça JK, havia um projeto gigantesco de construção do chamado Belvedere 3. Né? Ali é a última esponja de Belo Horizonte. Na verdade, por um comando do prefeito Alexandre Calil, ele disse da inviabilidade, efetivamente, de se construir ali centenas e centenas de moradias, porque, efetivamente, isso pioraria a situação de Belo Horizonte. Agora, eu disse para os meus alunos na semana passada, quando me fizeram a mesma pergunta, nem o PIB americano consegue resolver as questões da reversão hídrica, ou seja, de nós abrirmos novamente os córregos ou os rios que estão e que circulam por Belo Horizonte, porque isso foi um erro cometido há décadas, né? Nós estamos agora vivenciando problemas que foram efetivamente criados, não por a última administração, mas desde a implementação. É uma sucessão de erros, né? E o que acontece hoje? Para minimizar esses pontos, nós temos que trabalhar hoje com um menor adensamento do solo, priorizando hoje a manutenção das áreas verdes que, porventura, ainda existam em Belo Horizonte, e principalmente com esses projetos que o prefeito tem criado aí de
conclusão de grandes áreas para recebimento das águas de chuva, agregando, né, valores ambientais, segurando essas águas o mais que for possível. Eu vou dizer aqui, se a gente não tivesse feito a limpeza da barragem Santa Lúcia, tiramos milhares ali de caminhões, em verdade, o que aconteceu na Prudente Moraes seria muito pior. Porque a água que efetivamente, ou as águas que efetivamente ficaram dentro da barragem Santa Lúcia foram absurdamente, eu digo assim, foi uma bênção que aconteceu. Agora, eu vou dizer aqui até como secretário de Meio Ambiente. Se o município de Contagem não ajudar Belo Horizonte no que se refere ao recebimento da poluição difusa, eu estou repetindo aqui, não estou fazendo nenhuma crítica ao governo de Contagem, eu estou dizendo, não adianta o Alexandre Calil ter a intenção de melhorar a represa da Pampulha, se não houver uma participação do município de Contagem que efetivamente não contribui ou não vem contribuindo efetivamente para que esses resíduos e que essa poluição difusa vinda de Contagem chegue até a Pampulha. É preciso que as pessoas entendam isso. Então, nós estamos dando um dado, inclusive, de um monumento da humanidade hoje, que é a Pampulha, do espelho, que é o espelho de água, que é a Pampulha, e que pode levar no futuro, se a gente não continuar investindo nisso, a perda até desse título. Secretário, nós estamos caminhando para o fim, mas dá tempo de uma última perguntinha aqui, em relação a essa colaboração que o senhor fala, em relação à Prefeitura de Contagem. Como que está a conversa com o prefeito de Contagem, Alex de Freitas? Inclusive, nesta semana, a Prefeitura de Contagem assinou um contrato com a Caixa para obras na Avenida Maracanã, também relatou aí, anunciou novas obras na cidade e justamente tendo essa fala relacionada à chuva, ao período chuvoso, como respaldo para essas obras. O problema metropolitano hoje, ele não se refere apenas e tão somente a Belo Horizonte, né? Eu acho que hoje a atuação do Executivo... Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Vitório Mediori. Vitório Mediori nunca foi político, ele é um executivo. Então, ele tem essa visão. Ele tem essa visão que o Calil tem, né? De agregar valores, de evitar dramas ambientais. Tanto é verdade que você vê que são políticas muito similares. Agora, eu trabalhei junto com Contagem na erradicação da febre maculosa que estava inserida através do nosso grupo de técnicos de lá. Mas eu vejo assim... Confesso que eu vejo um pouco de insensibilidade no que se refere à represa da Pampulha. Eu acho que o prefeito de Contagem deve entender que nós estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui ad perpétuo, e que se não houver um início de trabalho para que a gente possa resolver os problemas da Pampulha, absolutamente não teremos como agregar valores que possam minimizar esses efeitos nefásticos do adensamento do solo. Eu, há 30 anos, venho falando, e falei em 1997 em Pedra Azul. As pessoas precisam entender que o clima está mudando. E agora o prefeito Calil disse uma coisa muito, muito correta. Bateu na minha cara, porque... em frente à minha casa foi um desastre horroroso e as pessoas estão vendo o que acontece. Quer dizer que o aquecimento global não atende apenas as pessoas de menor potencial econômico, a todo mundo. E se não começarmos a trabalhar em programas que minimizem isso, eu acho que vai ser o caos. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, também com respostas objetivas. Combinado, secretário? Combinado. Para começar, ressocialização e meio ambiente. Eu acho que é um trabalho social brilhante que deve ser feito em toda a região metropolitana como um programa de governo. Urbanização e meio ambiente. Urbanização é você ter um projeto, como nós fizemos do Plano Diretor de Belo Horizonte, e atuar efetivamente com a sociedade na busca da resolução dos direitos difusos e coletivos. As chuvas em Belo Horizonte. Chuvas em Belo Horizonte, o que vem do céu é bom, o que está podre é aqui embaixo. Prefeito Alexandre Calil. Um homem de visão, um homem pragmático e que não tem nhenhenhé. Governador Romeu Zema. Eu não posso falar do trabalho dele porque eu não tenho acompanhado as questões ambientais, mas o secretário de Meio Ambiente do Estado é excepcional. E o presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que ele tem os defeitos, mas tem muito valor também, porque ele está querendo terminar com algumas coisas que efetivamente são mal conduzidas, mas a questão ambiental ainda deixa a desejar. Secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Mário Werneck, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela entrevista, prazer recebê-lo, secretário. Eu que agradeço e mando um abraço a todos aqueles que ouvem essa rádio, que está em pronto restabelecimento de uma política que eu acho sensacional. Discutir as questões difusas. Muito obrigado.
9 horas em Belo